Bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui para começar a falar sobre integração. A gente vai falar sobre duas coisas: a visão geral do problema de área e a integral indefinida. Na próxima aula a gente vai trazer a integral como limite de um somatório e vamos trazer também a ideia de área, tá? Mais precisamente, e vamos trazer, além disso, a integral definida. Nas duas últimas aulas desse curso, nós veremos técnicas de integração mais específicas, tá bom? Vamos lá. Vamos ver também o teorema fundamental do cálculo. Hoje a gente vai ver o problema de área e a integral indefinida. Pergunta norteadoras: como é que a gente pode determinar áreas de regiões planas com contornos curvilíneos? E qual a relação que a integração possui com a derivação? Então, você tem que sair dessa aula sabendo determinar áreas de regiões planas com contornos curvilíneos a partir da noção de integração. Você não vai conseguir determinar isso ainda de uma maneira muito simples, mas a gente vai, nas próximas aulas, ir desenvolvendo isso. Mas você vai conseguir integrar e relacionar isso com a área. É isso que eu quero de você. E calcular integrais a partir das derivadas das funções que já trabalhamos. Essa aqui você vai conseguir alcançar se você prestar atenção e conseguir relembrar do conteúdo das aulas anteriores. Então, comecemos com o problema da área. Gente, muitas civilizações conseguiam calcular bem áreas de figuras poligonais, como, por exemplo, quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, mas tinham dificuldade para encontrar a área de figuras curvilíneas, tal como, por exemplo, um círculo. A primeira abordagem a esse problema ela é devida a Arquimedes. Ele vai obter áreas de regiões delimitadas por arcos de círculo, parábolas e espirais, que são coisas curvilíneas, usando o chamado método da exaustão. Para isso, ele aproximava a área do círculo, por exemplo, inscrevendo polígonos com cada vez mais lados, e ia acertando essa área. Então, para o caso do círculo, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Ele ia aproximando isso, inscrevendo quadrados ou polígonos com cada vez mais lados. Então, um triângulo, um quadrado, aí depois ele botava um pentágono e assim por diante. Quanto maior o número de lados, mais próximo ele estaria de exaurir a área do círculo, tá bom? Então é por isso que é chamado de método da exaustão. Então veja, olha, se você pega um círculo aqui de raio unitário, vamos supor, poderia ser qualquer raio, mas a gente vai escolher o raio 1 por conveniência, tá? Aqui, ó, um triângulo, ele inscrito no círculo, ele compreende uma área aqui de uma determinada magnitude. Quando você bota um quadrado que tem 4 lados, a área varrida fica nitidamente maior. Aumentando para um pentágono que tem 6 lados, ó, ou 5 lados, tá? Você vai ver que a área é cada vez maior. Quando você passa para um hexágono de 6, agora sim 6 lados, tá? A área compreendida pelo polígono fica cada vez maior. Esse aqui agora é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um heptágono, tá? O heptágono tem 7 lados e fica cada vez maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um octógono, a área fica cada vez maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um eneágono, se aumentou mais um aqui, ó, a área fica cada vez maior. E um decágono, né, com 10 lados, fica muito próximo da área do círculo. Então, o método da exaustão é esse: você vai aumentando o número de lados do polígono de maneira que a área vai se aproximando da área desse círculo. Então, a gente pode ver na figura 1, que é a figura anterior, que a área de um polígono varia conforme varia o seu número de lados. Quanto maior o número de lados n, maior a n, que é a área que depende desse número de lados, que está limitado pelo círculo de raio 1 proposto na figura. Isso equivale... não sei que caramba que aconteceu aqui, ó. Mas é o limite de A de n, tá? Com n indo para o infinito, isso aqui é igual a π. Por que π, gente? Porque aqui a gente tem, ó, 1 ao quadrado. Tem sobrescrito aqui? Aparentemente não, então você vai ter que lembrar disso aqui, ó.
Π vezes 1 ao quadrado. Πr ao quadrado, que é a área do círculo, tá bom? Mais tarde, na verdade, bem mais tarde, Newton e Leibniz, Isaac Newton e Gottfried Leibniz, tá? Um era inglês, o outro era alemão, fazem a descoberta do cálculo, né? O que possibilitou a computação de áreas, de figuras curvilíneas e de figuras não curvilíneas também. Pelo cálculo, a gente pode determinar a área de um retângulo, por exemplo, usando a função constante. A gente pode determinar a área de um triângulo usando uma função linear, tá? Enfim, de outras figuras também, se você quiser. Então, o que fala aqui o problema da área? Qual é o grande problema de área? Então, dada uma função contínua f, tá? Y igual a f de x, tá? Descrita por essa curva em azul, e não negativa em um intervalo AB, essa hipótese de não negatividade vai ser interessante, porque o resultado dessa integral vai ser sempre positivo. A gente vai conseguir calcular áreas relacionadas a aspectos negativos se a gente tomar o módulo, tá? Mas, por enquanto, vamos pensar aqui numa curva não negativa, tá? Entre a região... encontra a região entre o gráfico de f e o intervalo AB, aqui o intervalo AB, no eixo X. Então, a gente quer pintar aqui essa areazinha de azul, e o procedimento que a gente vai fazer isso envolve ou o método da exaustão ou o método dos retângulos. Depois, a gente vai relacionar isso com a integral e, na verdade, relacionar com a integral significa relacionar com a derivada. Então, vamos trazer o método dos retângulos. Do que se trata o método dos retângulos? A gente vai trazer na aula que vem essa ideia do método dos retângulos, tá bom? Numa noção um pouquinho mais formal, quando a gente for trazer a ideia de integral como um somatório. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente pega aquele intervalo AB, tá? No eixo, no domínio da função f de x, e divide ele em n subintervalos iguais, onde n é um número de intervalos. Em cada um deles, a gente faz um retângulo que se estende do eixo x a um ponto na curva acima desse subintervalo. Então, a gente faz um quadradinho aqui que compreende, né, uma divisão, uma subdivisão desse intervalo. Pode ser aqui, poderia ser um pouco mais acima, enfim, né? Mas aqui fica uma delimitação legal. Então, em seguida, a gente computa a área total dos retângulos. Naturalmente, a área total dos retângulos vai ser uma aproximação da área sobre a curva. Tá? Então, ela é uma aproximação exata sobre a curva acima de AB e abaixo do gráfico de f de x. Então, quanto maior n, melhores ficam as aproximações, pois os retângulos ficam mais finos. Então, a área A corresponde à curva e a área AN corresponde à dos retângulos. Então, a área dos retângulos é essa área AN. Então, a gente vai mudando, aumentando o número de retângulos, cada um tem que ficar mais apertadinho e, portanto, né, e vai ficar mais fina a coisa. Então, vou aumentar aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou aumentar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu mudei aqui, ó, de 5, eu dobrei o número de retângulos, eles ficaram cada vez menores, e você já vê, ó, que tem uns dentes aqui fora que são cada vez menores. Ó. Então, esses dentinhos ficam cada vez mais fora, ele se aproxima mais ainda da área do gráfico. E se você mudar para 20, olha aqui, ó, a aproximação fica quase tão boa que você vê aqui um pequeno serrilhado, mas, né, esse pequeno serrilhado aqui pode passar como se fosse uma curva suave. Isso vai passar como uma curva suave se você aumentar infinitamente o número de retângulos, olha. Porque se você tem 5, a área mais ou menos. Então, se aumenta para 10, opa, já melhorou, aumenta para 20, pô, agora tá bacana. Mas ainda não tá perfeito. O que a gente faz? A gente toma o limite em que esse número de retângulos
tende para o infinito. Então, o número de retângulos indo para o infinito, aqui para uma mesma área, significa que a área de cada um deles vai diminuindo um pouquinho. Beleza. Existe outro método também, tá? Depois eu vou resolver alguns exemplos com vocês, tá? Depois que a gente terminar essa parte expositiva da aula. Mas existe um outro método, que é o da antiderivada, ou da primitiva para encontrar áreas. O que é essa antiderivada? Como o próprio nome já diz, antiderivada é um contrário da derivada, né? Se você é do time derivada e você é o antiderivada, você é do outro time, né? Você é contra a derivada, você faz o contrário da derivada, tá bom? Haja vista que nossa sociedade se divide aí muitas vezes nesses grupos que são afiliados a um determinado ideal. Então, a antiderivada ou primitiva, como a gente costuma chamar, tá? Ela é uma operação que a gente vai fazer, e vocês vão entender melhor quando a gente relaciona isso com a integral indefinida, que é o contrário da derivada. Então, se uma função f é contínua, não negativa no intervalo AB, e se A de x denota a área sobre o gráfico de f acima de A e x, onde x é um ponto qualquer do intervalo, então o que acontece? A derivada dessa área, que é essa área computada entre A e x, nesse intervalo AX, dessa curva y igual a f de x, a derivada dessa função de área é a própria curva, tá bom? A antiderivada ou primitiva da função f em um dado intervalo aberto é uma função f de x que satisfaz a seguinte relação. A derivada dessa função f é a função f de x. Veja, na aula passada eu dizia assim, ou nas aulas passadas eu dizia, olha, se eu tiver uma derivada, quanto é que dá isso? Agora, eu quero saber o seguinte, eu tenho uma função que eu quero saber qual é, e eu sei que quando ela é derivada, ela tem a função. Por exemplo, seno, tá? Seno. Se você tem seno, a derivada de seno é quem? Cosseno, você sabe. Agora, qual é a função que derivada ela resulta no seno? Aí você diz assim, cosseno. Mas a derivada do cosseno é menos seno, então deve ser menos cosseno. É isso mesmo. A função cuja derivada é o seno é a função menos cosseno. Tá bom? Então, antiderivada ou primitiva da função em dado intervalo aberto é uma função f que satisfaz a relação que a derivada de f é igual a f em cada x do intervalo. Por exemplo, a função f de x igual a 1/3 de x ao cubo é a antiderivada ou primitiva de f de x igual a x² no intervalo menos infinito a mais infinito, pois para cada x nesse intervalo, se você derivar 1/3 de x ao cubo, cai o 3, sobra quem? 2 aqui em cima, ó, sobra o x². A derivada dessa função resulta em x². Então, ela é a antiderivada ou primitiva de x². Só que tem um detalhe, né? A função 1/3 de x ao cubo não é a única primitiva de f de x², porque se a gente somar a essa função f qualquer constante, tá? E aqui não é c minúsculo, aqui é c maiúsculo, tá? A elas, ainda temos a satisfeita relação, ó. Porque, ó, se você derivar 1/3 de x ao cubo mais constante, a derivada da constante é zero. Então, você continua tendo a mesma derivada, tá? As antiderivadas de duas funções iguais, elas são iguais a menos de uma constante. A gente já vai ver isso. Primitivas, como foi o que eu acabei de dizer para vocês agora, elas só diferem por uma constante. Então, sempre que você encontrar uma primitiva, todas as outras primitivas podem ser encontradas somando constantes a elas. Você encontrou uma primitiva 1/3 de x ao cubo da função x², né? Essa é a primitiva da função x². Se você somar c, ainda vai estar. Soma quantas constantes você quiser, ainda vai estar. Tá?
Então, teorema. Se f de x for qualquer antiderivada de f em um intervalo aberto, então, dada qualquer constante c, a função f de x mais c é também antiderivada de f de x nesse intervalo. Além disso, cada antiderivada de f de x no intervalo pode ser expressa na forma f de x mais c, escolhendo-se apropriadamente a constante c. O que quer dizer isso, gente? Que você sempre pode somar uma constante c a uma antiderivada de uma função f', que é a função f'. Tá? Você sempre pode escolher também expressar a antiderivada como a soma de uma função, que é a antiderivada dela, e uma constante. E você escolhe apropriadamente essa constante. Tá? Bom, então a gente finaliza o problema de área. O que você precisa lembrar para calcular a área? Que a derivada dessa função de área é igual à função f de x. Agora, a gente vai achar uma forma operacional de como achar a de x sabendo f de x. Mas a gente ainda não vai entrar nesse detalhe. Tá? E se eu quiser saber no intervalo entre 1 e 2? Entre 2 e 3? Calma, a gente vai aprender a operação que leva, tá, a achar quem é a função azão de x a partir da função f. E isso se dá pela primitivação ou antiderivação, ou, mais precisamente, a integração. Existem várias classes e vários conceitos relacionados à integral. O primeiro deles é o de integral indefinida. Mas nós vamos relacionar aqui, no entanto, tá, a integral indefinida ao processo de encontrar antiderivadas. Encontrar antiderivadas significa integrar. Como eu falei para vocês no início da aula, agora, a antiderivada é o contrário da derivada. Então, se você deriva alguma coisa, e você sabe que a derivada dessa alguma coisa é outra coisa, tá? Você, a partir da outra coisa, você quer saber o que é uma coisa, tá bom? Então, é isso. Tá? Derivar é o contrário de integrar. E a gente vai aprender agora a integrar a partir da derivação. E maluco, né? Então, o que a gente obtém na integração? A integração nos devolve uma antiderivada da forma f de x mais c, e denotamos essa operação por essa cobrinha aqui, tá? Integral de f de x dx é igual a f de x mais c. Ou seja, a integral da função f de x dx é igual só a antiderivada mais uma constante, que é também uma antiderivada de f de x. Ou a integral de f de x dx é igual à primitiva da função mais uma constante. Ou, né, você pode entender f de x mais c já como uma primitiva da função. Onde c é uma constante arbitrária, pode ter qualquer valor, mas é constante. Uma forma conveniente de escrever isso aqui seria escrever que a derivada da primitiva, até porque se você derivar essa constante aqui, ela vai ser zero, ela é igual à função f de x. Lembra, a gente escreveu que a derivada da área era a função f. Então, naturalmente, integrar f de x vai nos dar a área sobre o gráfico dessa função f, tá bom? Exemplo, ó. Se a gente tivesse uma função x², tá? A área sobre o gráfico dela poderia ser computada como uma função a de x, que é 1/3 de x ao cubo mais c. De maneira que, ó, d dx dessa primitiva, 1/3 de x ao cubo mais c, cai o 3, fica x², 3 divide com 3, fica x², a derivada da constante é zero. Então, naturalmente, a gente vê que uma coisa é o contrário da outra. Tá? Se essa leva daqui para lá, essa leva de cá para lá. Ou de lá para aqui, né? Para ficar melhor de compreender. Então, a relação entre a derivada e a integral é que uma é oposta à outra. Então, a derivada da integral de f de x é a própria função f de x. Integrar e derivar não muda em nada. Tá? Então, a integral indefinida. Tá? O que é a integral indefinida? Ela é
uma operação que produz uma função genérica e não limita os pontos do domínio em que se calcula a área. Tá? Na integral indefinida, a gente vai ver como botar isso aí, os pontos do domínio, e calcular numericamente áreas. O sinal de cobrinha é denominado sinal de integração ou integral. A função f de x é o integrando, tá? A função f de x, essa aqui é o integrando. Dx denota a variável que está sendo integrada, f de x é a primitiva ou antiderivada e c é denominada constante de integração. Então, aqui no signo de integral, cada um tem um significado. Isso aqui cada um tem um nome, inclusive. F de x é um integrando, dx denota a variável independente que está sendo integrada, e fzão é a primitiva e c é uma constante de integração. Em suma, a integral de uma função em relação a x é igual à sua antiderivada mais uma constante. Repare que existe um símbolo aí, um dx, tá? Que ele é o símbolo que está presente também na diferenciação. Então, o símbolo da diferenciação e da integração denotam a variável independente. Isso aqui pode ser entendido como um infinitésimo. A gente vai falar isso na aula 13, que é a aula extra, uma das aulas extras, sobre aplicações. Tá? Então, ó, ddt de f de t significa que a variável independente é t, a função f de t é função dela. Quando a gente varia a variável t, f de t vai variar aqui no eixo y, e a gente pode calcular essa taxa de variação computando df dt. Se eu tivesse escrito df de t com respeito a x, se t e x forem variáveis independentes, isso aqui é zero, tá bom? Mas, no caso em que a gente deriva t, uma função de t, então, aí você tem uma derivada que não é zero. A mesma coisa aqui, ó. Aqui você tem a integral de f de x dx, é igual a fzão de x mais c, tá? Isso aqui denota que a gente está integrando a variável x, e não a variável t, como no exemplo da derivada. Então, passemos aí para as fórmulas de integração. O que é integrar? Então, dado uma função f, a gente deve organizá-la com uma derivação de uma função fzão que queremos descobrir qual seja. Então, nesse sentido, todas as derivadas que usamos serão úteis. Por quê? A gente tem uma função f e a gente tem que organizar uma função fzão de maneira que a gente, derivando fzão, resulte em fzinho. Tá? Por exemplo, função potência. A integral de uma função potência, exceto para r igual a menos 1, é obtida facilmente. Olha. A função x a r ela é a derivada da função de x elevado a r mais 1 dividido por r mais 1. Como assim? Quando você derivar isso aqui, esse r mais 1 vai cair, esse r mais 1 é uma constante, ele pode sair da derivada. Tá? Então, sai o r mais 1 da derivada, cai o r mais 1, corta, r mais 1 menos 1, tá? no expoente, r elevado a, entre parênteses, r mais 1 menos 1 é igual a x na r, que é exatamente isso. Então, olha o que a gente faz. A gente integra x na r com respeito à variável de integração x, tá? A variável independente x, e integra desse lado aqui, ó, esse resultado. Como eu falei para vocês, tá? Muito há pouco ali, a integral da derivada, ou a derivada da integral, é igual à função f de x. Tá? Então, ó, isso aqui significa que a gente está indo e voltando. Vai dar o quê? O que tem aqui dentro. Tá? Porque a gente opera sobre o que tem aqui dentro e depois opera com uma operação contrária sobre o que tem aqui dentro. Então, a gente vai e depois volta. Significa o quê? Que a integral de x na r é 1 sobre r mais 1, x na r mais 1, mais c. De maneira que, se você derivar isso aqui, você retorna ao x na r. Função seno e cosseno. A derivada do seno é cosseno. Então, o integral de cosseno é a integral da derivada do seno. Logo, o integral da derivada do seno é o próprio seno, mais uma constante. Então, a primitiva do cosseno é a função seno. Deriva seno, você vai ter o cosseno. Agora, tá? Agora, eita. Aqui eu não mudei, né?
aqui seria a derivada do seno, mas eu comi ela. Deixa eu ajeitar e eu já volto aqui. Então, ó, integral da função seno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, se a gente trocar o sinal multiplicando por menos um dos dois lados, a integral do seno de x dx será menos a integral da derivada do cosseno. Logo, a integral de seno de x, a integral da derivada de uma função é a própria função. Então, vai ficar menos cosseno de x. Tá? Então, isso aqui significa o quê? Que o seno de x é uma função cuja derivada, tá? Cuja derivada Desculpa. Cosseno de x é uma função, menos cosseno de x é uma função cuja derivada resulta no seno de x. Tá? Então, você olha para o resultado da integral e diz, se eu derivar isso aqui, tem que dar o meu integrando. Secante quadrado. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, se eu integrar secante ao quadrado, vai ser integral da derivada da tangente. Mas a integral da derivada da tangente é a própria tangente mais c. Então, a integral de secante ao quadrado é igual a tangente mais c. Integral da função tangente vezes secante. Tá? A derivada da secante é tangente vezes secante. Então, integral de tangente vezes secante é menos. Tá? Não tem esse menos aqui, não. Esse menos eu esqueci. Não tem esse menos. É igual ao integral de derivada da secante. Então, integral de tangente x, secante x é igual a secante x mais c. Tá bom? Cossecante. Eita. Então, aqui, ó, integral da função cossecante ao quadrado. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Integral de cossecante ao quadrado de x é menos d dx. Integral de cotangente de x dx. Então, cossecante ao quadrado de x é igual a menos cotangente. Integral da cossecante ao quadrado. Tá? Da cotangente vezes cossecante, mesma coisa. Derivada da cossecante é menos cotangente cossecante. Integral de cotangente cossecante, que é esse lado aqui, é igual a menos a derivada a integral da derivada de cossecante de x, tá? E a integral de cotangente cossecante é igual a menos cossecante de x mais c. Naturalmente, eu estou falando para vocês que a derivada da integral é a mesma coisa que a integral da derivada. Não necessariamente, tá? Porque, a rigor, se você deriva depois de integrar, você come a constante de integração. E você tem sua função f. Se você integra depois de derivar, você vai ter a constante de integração de volta, tá? Então, eu estou falando aqui de sentido amplo, tá? Que dá essencialmente o que a gente está procurando, que é essa parte, esse núcleo aí da primitiva, que é a função que a gente está procurando. A constante é apenas uma coisa que nós somamos aí no nosso cálculo. Então, eu estou falando de forma frouxa, naturalmente. Então, dá isso, né? Ó, derivada integral da função exponencial. Já que a derivada da exponencial é ela mesma, né? O que você fizer aqui com ex não muda, né? Nada. O integral de e de x dx é igual ao integral de d de e de x. A integral da função exponencial é ela mesma, mais uma constante. Já na base b, com b maior que 0 e b diferente de 1, por que diferente de 1? Porque 1 elevado a x vai ser 1. Então, essa derivada aí não conta, tá? Aí, gente, aqui, ó, b elevado a x, você pode escrever isso aqui como e elevado a ln de b, o b, né? E elevado a ln de b, por quê? Porque você aplica a inversa na função, tá? Então, você aplica a exponencial em b
e depois toma o log ou faz o contrário, tá? Elevado a x. Então, potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui quando você for derivar isso aqui, vai ser a derivada na regra da cadeia de E ln de B vezes x, vezes o ln de B, que é a derivada de ln de B vezes x. Então, é daqui que sai esse termo. Tá? Se você não lembra da derivada, é daí que sai esse termo. Então, B elevado a x, tá? B elevado a x vezes ln de B. Quando você integrar isso aqui, você pode tirar o ln de B, porque ele é uma constante. Tá? E essa constante você pode jogar lá para baixo. Né? A gente vai tirar também a constante da integral. Vou já explicar isso para vocês nas propriedades da integral. E aí nós temos que a integral de b elevado a x dx é b a x dividido por ln de b mais uma constante. Função recíproca. A derivada do log do módulo de x é igual a 1 dividido por x. Então, 1 dividido por x integrar isso aqui, que é o caso da função potência com expoente r igual a 1, ou r igual a menos 1, tá? Você tem essa integral igual à integral da derivada do log, tá? Integral de 1 sobre x dx é ln mais c. Funções trigonométricas inversas. Então, a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado é, né? Aqui a gente sabe que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Portanto, a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado é igual à integral da derivada. Opa! Quase nós caímos. Quase nós caímos. Quase. Foi por pouco. Vamos lá. Derivada da função arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Integral de 1 sobre 1 mais x quadrado é integral da derivada de arco tangente. E a integral da derivada do arco tangente é o próprio arco tangente. Então, 1 sobre 1 mais x quadrado dx é arco tangente de x mais c. Acabou. Que mais? Arcosseno. Tá? Derivada do arcosseno, não é da função arcosseno, tá, gente? Derivada da função arcosseno é 1 sobre raiz de 1 mais x quadrado, é essa aqui, ó. Tem que trocar aqui. 1 sobre raiz de 1 mais x quadrado. Então, 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Tá? Que a gente sabe que a derivada do arcosseno é isso, né? Então, é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, é a integral de d dx de arcosseno de x dx. Logo, né, integral de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado é arcosseno de x mais c. Chegamos aqui nas propriedades da integral. Vamos lá, gente. Propriedades da integral indefinida. Sejam fzão de x e gzão de x primitivas de f de x e g de x, respectivamente, e c uma constante, valem as seguintes propriedades. Uma constante pode ser movida através do sinal de integração, uma primitiva da soma é a soma de primitivas, e uma primitiva da diferença é a diferença das primitivas. Vejamos. Tá? Integral de c f de x é integral de c f de x, que é igual a c f de x mais dx. Se você derivar essa primitiva, você vai ter c fzão de x mais c df dx, c mais f... cadê? C vezes f de x mais c é igual a o nosso próprio f de x aqui, né? Com multiplicado por c. Esqueci de colocá-lo. Tá? Então, a gente prova que quando a gente deriva essa primitiva, ela retorna ao nosso integrando. A mesma coisa aqui para a derivada da soma, para a integral da soma, desculpa. A integral da soma é a soma das integrais. Você pode escrever isso aqui dessa maneira, ó. Que integral de f de x mais g de x
é a primitiva de f mais a primitiva de g mais uma constante. Então, se você derivar a primitiva de f mais a primitiva de g mais uma constante, a derivada da constante é zero, você pode separar isso em duas derivadas, e aí você tem como integrando, né, a resposta. Né? Desculpa, a resposta você tem como integrando f de x mais g de x. A mesma coisa para a diferença, só vai trocar o sinal. Então, ó, integral de f de x menos g de x é integral de f de x menos a de g de x, f de x menos g de x mais uma constante. Se você derivar isso aqui para verificar, né, d dx de f de x menos g de x é a derivada de f menos a derivada de g, mais a derivada da constante que é zero, então df dx menos dg dx. Logo, você tem o integrando como resposta, o que confirma essa propriedade. Curvas integrais. As curvas integrais, elas são gráficos das antiderivadas de f. Todas as curvas integrais de y igual a f de x, sendo f de x a primitiva de f, são obtidas por translações dessa curva em y. Ou seja, a gente sobe porque a gente está somando uma constante em y, ou está diminuindo também, né, se essa constante for negativa. Então, todas são yc igual a f de x mais c, ou seja, é uma família de funções aqui. É o caso, por exemplo, de 1 sobre x ao cubo. Tá? 1 sobre 3, desculpa, x ao cubo, que é a curva integral de x ao quadrado. As outras são 1/3 de x ao cubo mais c. Tá? Desculpa. A primitiva aqui, né? As outras são, né, as outras curvas, né, da família de curvas integrais, são essas aqui. Ó. Então, ó, por exemplo, para c igual a 0, é 1 sobre x ao cubo. Para x igual a 1, é 1 mais 1/3 de x ao cubo. Para c igual a 2, é 2 mais 1/3 de x ao cubo. Para c igual a menos 1, é menos 1 mais 1/3 de x ao cubo. Para menos 2 também. Então, você vai deslocando aqui todas, colocando essas constantes de integração. E não necessariamente essas constantes de integração precisam ser números inteiros, tá bom, gente? Então, ela varia continuamente aí ao longo do eixo y. Equações diferenciais. Equações diferenciais são outras formas de a gente relacionar integrais e derivadas. Uma equação diferencial é uma equação contendo derivadas de funções desconhecidas. Agora, você quer, em vez de achar o x, você quer achar uma função cuja derivada dá tanto. Então, ó, por exemplo, um exemplo simples é dy dx é igual a f de x. Por exemplo, se dy dx for igual a x quadrado, então y é igual a integral de x quadrado mais dx. E y é igual a x ao cubo sobre 3 mais c. Poderia ser uma função de y aqui, e aí o seu problema ia ficar um pouco mais interessante. Então, no caso das equações diferenciais, as incógnitas não são números, elas são funções. Tem um caso também interessante, que são os problemas de valor inicial, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, nas aulas de aplicação, tá bom? Então, são problemas em que precisamos encontrar uma função y de x, cuja derivada é f de x, e a curva integral passa por um ponto x0, y0 dado. Chama-se x0 igual a y0 de condição inicial. A última coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente passar para os exemplos, é dos campos de direções. O que são campos de direções? Muitas vezes você tem uma equação diferencial, que aqui é uma equação que contém a derivada como uma incógnita, e você tem uma função dada. E aí, é mais interessante você ir analisando o que acontece ponto a ponto com a derivada dessa função. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, dy dx, raiz de 1 sobre x, raiz de 1 mais x quadrado, dy dx para x igual a 1, por exemplo, é raiz de 2. E para qualquer a é raiz... Cara, eu estava aqui virado no Zezéu, né? Não tem essa raiz aqui, tá? Então, corte essa raiz aqui, que aqui é obra do Tinhoso. Raiz de 1 mais a quadrado, tá? Se fosse, por exemplo, x igual a 2, ia ser raiz de 5, porque ia ser 1 mais 2 ao quadrado, que é 4, raiz de 5, né? Se fosse 3, ia ser 10, porque é 1 mais 3 ao quadrado, que é 9, é 10. Tá? E aí, com atribuindo valores para x, você pode montar um campo de direções, tá? Que dá para ti a visualização das próprias curvas integrais. Tá bom, gente? Agora a gente vai passar aí para alguns exemplos para a gente visualizar isso com mais especificidade. Vamos lá com alguns exemplos, pessoal.
Um exemplo aqui, ó. Para cada uma das funções f, encontre a área A de x entre o gráfico f e o intervalo ax igual a -1 e x, e encontre a derivada da função área. Então vamos lá. Letra A. F de x é uma função constante igual a 2. Depois, f de x é igual a x mais 1. Letra C é igual a 2x igual a 2x mais 3. Não sei que diabo é isso. Vamos lá. Ah, tá, peraí. Agora. Sacanagem comigo, né? Aqui. Pronto. Então, para a função f de x igual a 2, tá? A de x será 2. Aqui, ó. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Só para vocês verem o que eu estou fazendo. Tá? Eu vou botar aqui, ó, f de x igual a 2. Tá? Aí ele quer -1 e um x arbitrário aqui, que pode ser qualquer valor. Deixa eu mandar para cá. Tá? Então, ó, vou marcar aqui, deixa eu ver se eu tenho ferramentas. Marcar um ponto bem aqui. Cadê? Ponto. Selecione uma posição. Ah, tá. Marcar o ponto -1 aqui, ó. E, tá? Vou colocar um ponto X aqui. Qualquer canto, tá? Ponto B ao longo da reta em X, tá? Por isso que eu não fiz até questão de... Fiz até questão de não botar aqui num número real, para você não pensar que é um... Desculpa, num número inteiro, para você não pensar. Pode ser qualquer número real, tá bom? Aí, né? Botar uma linha aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Então, corresponde à área de um quadrado, que seria de altura 2, tá? E de
comprimento x menos 1. Tá? Isso aqui vai dar, naturalmente, 2x mais 2. Tá? Essa área dá isso aqui. Quando a gente derivar, né? Ó, álgebra. Ensinar aqui uma malandragem para vocês. Álgebra. Aqui, ó. Tira isso aqui, tira isso aqui. Isso aqui. Não, isso aqui. Aqui, ó. F' de x. Ah, desculpa. A de x é igual a 2x mais 2. Tá? A de x é igual a 2x mais 2. Ah, tá. Vou chamar de g de x a área, tá? Porque não tá dando aqui. É igual a 2 vezes x mais 2. Tá? G' de x, que é a derivada da área, vai ser 2, tá? O GeoGebra já calculou automaticamente a derivada, basta você botar uma linha aqui, tá? Se você quiser confirmar um cálculo que você fez, você bota aqui no GeoGebra, tá? Então, de fato, dá isso. Ah, tá, tem as outras funções, né? Par tudo. Descartar. Aqui. Malha principal. Letra B. A função x mais 1, tá aqui, ó, f de x igual a x mais 1, tá? Vou marcar aqui um ponto bem aqui e o outro bem aqui. Como você pode ver, né, esse ponto B, esse ponto A e essa reta formam um triângulo, tá? De lados, tá? Com uma função tá? Para y de x igual a 0 é igual a 1 e, desculpa, y de menos 1 é igual a 0, tá? E y de x é igual a x mais 1, tá? Então, esse triângulo ele tem altura x mais 1 e base x mais 1. Então, aqui se trata da área de um triângulo, logo, a de x é igual a meio da base vezes a altura, que é x mais 1 ao quadrado. Bom, se você quiser derivar, isso aqui pela regra da cadeia vai sair o seguinte. 2 dividido por 2, x mais 1 ao quadrado, vai cair x mais 1. A derivada de x mais 1 é 1. Então, isso aqui vai ser, de fato, x mais 1, que era a função que a gente propôs no começo. Tá bom? Tem um outro exemplo aqui, né, que é a função 2x mais 3. A função y é igual a 2x mais 3. Então, vamos lá para a álgebra. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Que é 2x mais 3, né? Aí aqui tem uma questão aqui, ó. Também é um triângulo. Mas também é um triângulo. Não é um triângulo, tá? Não, não é um triângulo. Agora que eu me lembrei, né? Eu vou já desenhar aqui para vocês. Mais um trapézio. Tá? Porque, ó, o y de menos 1,
ele vai ser menos 2 mais 3, ele vai ser 1, e o y de x vai ser 2x mais 3. Tá? Então, a gente vai marcar bem aqui, ó. Apagar, apagar. Aumentar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Só o suficiente. Pronto. Ponto. Vem aqui, ó. Não. Pronto. Bem aqui esse ponto. E um outro ponto aqui. Pegar um x qualquer. Bem aqui. Tá? Então, forma esse trapézio bem aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vamos fazer umas linhas aqui, então. Daqui para cá. Não. É o segmento. Aqui. Bem aqui, ó. Aqui. 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 Ficou meio troncho aqui, né? Essas coisas do Jorge vai ficar puto. Que mover. Bora mover esse cara aqui. Pronto, agora. Tá vendo que forma um trapézio aqui? E para a gente calcular a área desse trapézio, é A igual a meio de base maior mais base menor vezes a altura. Então, nesse caso, a área como função de x vai ser, ó, meio. E a base menor? Esse lado bem aqui, ó. Esse lado bem aqui, que ele é 1. 1 mais a base menor, que vai ser, acho que é 2x mais 3, né? Vezes x menos 1, que é a comprimento, né? É o ponto x aqui arbitrário, menos menos 1. Então, vai ficar x mais 1. Isso aqui fica a de x é igual a meio de 4x mais 2, ou seja, x mais 2, desculpa, né? X mais... Como é que fala? Oh, meu Deus. 2x mais 4 dividido por 2 fica x mais 2, x mais 1. Aí isso aqui fica x quadrado mais x mais 2x mais 2. Então, isso aqui fica 3x, né?
Se você derivar, é igual a 2x mais 3. Tchau, falou. Não precisamos mais disso daqui. Exemplo 2. Use o método da antiderivada para encontrar a área do gráfico y igual a x² acima do intervalo 0x. Fechado. Então, sejam x um ponto do intervalo. Aqui, ó. 0 e 1. E A de x, a área do gráfico de f, acima do intervalo 0x, a gente sabe que a derivada da área é a própria função. Então, vai ser x² igual a f de x. Qual função tem derivada x²? Sabemos que deve ser algo do tipo x². Então, a de x eu vou chamar kx² mais c. E vou derivar isso aqui. A linha de x vai ser 3kx², o que implica em dizer que 3k igual a 1, tá? Porque a derivada tem que ser igual a x², então 3k igual a 1, ou seja, k igual a 1/3. Então, a gente identifica que a nossa função de área é 1/3. Isso. Mais uma constante, tá? Para x igual a 0, tá? Teríamos o intervalo 0x igual a 0, 0. O que nos retornaria um único ponto. Logo, tal área seria nula. Ou seja, C igual a 0. Tá? Por quê, gente? Ó, A de 0 seria 0 e seria igual a C, tá? Então, a gente chega à conclusão de que a nossa área é meio de x². Portanto, a área sobre o gráfico de x² em 0 e 1 é 1/3. Porque basta a gente aplicar o 1 aqui, né? A gente já sabe quanto é que é a área de 0.
Tá? 0 até x, desculpa. Aí, trocando x por 1, né, nós teremos aqui 1/3. Tá bom? Ah, tem uns exemplos legais aqui de integrais. Exemplo 3. Para integrar potências de x, essa é da função recíproca, né? Some ao expoente da derivada e divida pela nova potência. Tinha que diminuir 1 na derivada e multiplicar pela potência antiga, né? Agora você tem que dividir pela potência nova e somar 1 na potência. Então, por exemplo, integral de x² dx é 1 dividido por 2 mais 1, x elevado a 2 mais 1. Tá? Ou seja, x ao cubo dividido por 3. Naturalmente, tem mais uma constante de integração aqui. Toda vez que você resolver uma integral indefinida, constante de integração nela. Eu só vou pegar aqui ó, outros exemplos. Ó, x na menos 5. Então vai ser ó, menos 5 mais 1, menos 5 mais 1. Aqui vai ficar menos 4 e aqui vai ficar menos 4 lá embaixo. Tá? Aqui, ó, x ao cubo. Tá? X ao cubo. Aí aqui no 2, 3. No 2, 3. X na quarta sobre 4. Tá? Ah, tem uma de potência aqui, né? Tem uma de raiz, desculpa. X elevado a meio. É a raiz quadrada. Então, aqui é meio. Aqui é meio. Aqui vai ficar 3 meio. Então, é a raiz de x ao cubo dividido por 1 mais 3 meio é 2/3 aqui, né? Porque esse vai ficar 3 meio aqui embaixo, invertendo ele vai ficar 2/3. Tá? Ó, exemplo 4. Propriedades da integral. Integral de 4 cosseno x dx. Isso aqui é 4 integral de cosseno x dx, porque a constante pode sair da derivada. Integral de cosseno, gente, é seno, tá bom? Então, aqui fica 4 seno de x mais c. Então, aqui é constante vezes função. Aqui soma, por exemplo, integral de x mais x² dx. Isso aqui você pode separar em integral de x dx mais integral de x² dx. Ou seja, aqui é x² dividido por 2. E aqui vai ser x ao cubo dividido por 3 mais uma constante. Uma constante.
certo? Você poderia fazer aí uma extensão de que essa soma, né, de várias funções multiplicadas por constantes. Você poderia até chamar isso de combinação linear, né? Então, C1, F1 de x mais C2, F2 de x mais Cn, Fn de x dx é igual, aqui, ó, aqui, então, aqui essas somas, ó, CC2, F2 e aqui CNFN. Então, toda vez que você tiver uma combinação linear de funções, você tira os coeficientes para fora e integra as funções. Outro exemplo disso aqui aí, né? Aqui, ó. 3x elevado à sexta menos 2x ao quadrado mais 7x mais 1. De cabeça, né? Separa todos. A integral de 3x na sexta é 3x elevado à sétima sobre 7 menos 2x elevado ao cubo dividido por 3, tá? Mais 7x ao quadrado dividido por 2, mais x mais uma constante. Tá? Tem vários aqui, né? Ó, algumas funções elas vão aparecer, tá? Mais difíceis, aparentemente mais difíceis, e é assim que a gente trola vocês, né? Parece que elas são difíceis, mas elas não são. Ó. Integral de cosseno de x dividido por seno quadrado de x. Aí você, nossa, mas eu não sei fazer conta com divisão, integral com divisão integrando. Calma, jovem. Isso aqui é integral de aqui, ó, cosseno sobre seno de x vezes 1 dividido por seno de x dx. Isso aqui é integral de cossecante x cotangente x dx. Você sabe que isso aqui é menos a integral da cossecante, menos a cossecante de x, desculpa, mais uma constante. Ah, tem uma que eu acho legal aqui, eu vou colocar, que é essa aqui, ó. Integral de x quadrado sobre 1 mais x quadrado dx. O que eu acho legal isso aqui? Porque, aparentemente, você pode fazer isso, ó. Você pode
escrever isso aqui assim, ó. Como mais... desculpa. 1 sobre 1x² menos isso aqui. Você soma no seu integrando essas duas funções, porque elas vão se anular, tá? E aí, olha o que vai acontecer. Você pode juntar essas duas primeiras. E isso aqui vai ficar, ó, 1 mais x² dividido por 1 mais x², que isso aqui é 1, tá? Isso aqui é 1, e isso aqui fica assim. Aqui, em x, tá? Que é o primeiro termo, menos a tangente de x mais uma constante. Esse que é o resultado dessa integral. Ó, você vê uma integral que aparentemente parece super difícil, que não sabe resolver, mas se você vai mexendo nela, você vai colocando ela numa cara bem mais legal. Tá bom? É isso, gente. Por hoje é só esses exemplos.